crianças! Hoje mais uma aula de matemática. Gostoso, né? Então vamos acompanhar na página 219 e vamos fazer as atividades propostas. A professora vai explicar e vocês vão fazer. Sigam aquela dica que eu já dei para vocês. Os vídeos são curtinhos. Assistam o vídeo até o final. Aí depois vocês recomeçam o vídeo para fazer as atividades, que vai mais dar certo, dá mais certo, ok? Então, atividade 2. Agora você vai pintar mosaicos nos retângulos abaixo, de acordo com o que se pede em cada item. Item 1. Use duas cores diferentes e pinte o mosaico, de modo que o retângulo fique dividido em duas partes, cada uma com o mesmo número de quadrados. Então, primeiro passo, vocês vão contar os quadradinhos desse retângulo. Aí vocês vão dividir esses retângulos em duas partes. E uma parte de uma cor e a outra parte de outra cor. Cada um faz da maneira que quiser, mas o número de quadrados de uma cor tem que ser igual ao número de quadrados da outra cor. Depois de ter terminado de pintar o retângulo, vocês vão responder as questões. Letra A. Quantos quadrados formam o mosaico? B. Quantas cores foram utilizadas? C. Há quantos quadrados de cada cor? D. Sobrou algum quadrado sem colorir? Quantos? E. Registre a divisão do retângulo em linguagem matemática. Aqui eu fiz uma linguagem matemática, mas ela não corresponde ao número de retângulos, de quadrados desse retângulo. É apenas para vocês saberem como vai ser feita essa linguagem matemática. Aqui a prof fez 10 dividido por 2 igual a 5. Volto a dizer, não corresponde ao número de quadrados daquele retângulo. Lá vocês já perceberam que o número é outro. Então, dessa maneira, vocês vão fazer aquela continha ali daquele retângulo, dessa maneira, apenas trocando os números. 2. Use 4 cores diferentes e pinte o mosaico, de modo que o retângulo fique dividido em 4 partes, cada uma com o mesmo número de quadrados. Contar novamente os quadrados. E agora vocês vão usar 4 cores. Só que o número de quadradinhos de cada cor tem que ser igual. Por exemplo, se eu pintar 4 de vermelho, eu vou ter que pintar 4 de verde, 4 de azul e 4 de amarelo. Se eu pintar 5 de azul, eu vou ter que pintar 5 de azul, 5 de roxo, 5 de laranja, 5 de verde. Se eu pintar 3, então assim, primeiro descubram quantos quadradinhos de cada cor eu tenho que pintar e depois parto para pintar. Cada um usa a sua estratégia, tá? Tem gente que pinta 4 quadradinhos um de cada cor diferente, depois repete. E cada um vai descobrir. Quem já sabe fazer cálculo mental e já descobriu, vai direto e faz. Depois que terminaram de fazer a pintura desse mosaico, com 4 cores diferentes, vocês vão responder as questões. A. Quantos quadrados formam o mosaico? B. A quantas cores foram utilizadas? C. A quantos quadrados de cada cor? D. Sobrou algum quadrado sem colorir? Quantos? E. Registre a divisão, uma conta parecida com essa, não é igual a essa. Registre a divisão do retângulo em linguagem matemática. Virando a folha na página 220, exercício 3. Com 3 cores é possível pintar um mosaico de modo que o retângulo fique dividido em 3 partes iguais, cada uma com o mesmo número de quadrados? Verifique se existe essa possibilidade no retângulo abaixo. Então aqui vocês vão contar o número de quadradinhos, depois vocês vão pensar se é possível pintar esse retângulo com 3 cores diferentes de uma maneira que não sobre nenhum quadradinho sem pintar, que todos eles sejam pintados utilizando apenas 3 cores, cada cor o mesmo número de quadradinhos. Vocês vão tentar descobrir se isso é possível, sim ou não. E depois de ter feito a tentativa, vocês vão responder. Foi possível fazer a divisão? Sim ou não? Por quê? Aí explicar por quê. Se foi, por quê. Se não foi, por quê. Mais uma vez.
só usando 3 cores, de uma maneira que cada cor tenha o mesmo número de quadradinhos. Não pode sobrar quadradinhos sem pintar. Vão tentar ver se isso é possível, ok? Então, façam os exercícios com muito capricho e não esqueçam de fotografar e me enviar. A prof fica muito feliz quando recebe e é a única maneira de vocês saberem se estão fazendo certo. Porque se vocês ficarem fazendo as atividades e ninguém corrige, aí vocês vão acabar também cansando, que ninguém está valorizando o que vocês fazem. Então, se vocês fotografarem, pedir para o papai e a mamãe me enviar, eu vou lá colocar um visto, vou escrever uma observação, e daí vocês vão poder acompanhar sabendo se estão fazendo certo ou não, ok?